O vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que a gente costuma ter aqui no canal. Hoje eu não vou resolver nenhum problema diferente. A gente vai, na verdade, olhar para a forma com que a gente resolve os problemas e a gente vai tentar procurar quais seriam as melhores práticas, as melhores formas de resolver um problema em termos de programação. E para orientar a gente nisso, nós vamos usar dois princípios fundamentais que são comuns na comunidade de desenvolvedores, não é nada que eu estou inventando agora. Os dois são conhecidos pelas suas siglas em inglês, e o primeiro deles é o ETC, Easier to Change. ETC, se você quiser ter a pronúncia correta. O que esse princípio diz para a gente? O nosso código vai sempre mudar. Ele vai mudar porque a gente entendeu melhor o problema, ele vai mudar porque o problema que a gente estava resolvendo agora, o cliente quer resolver uma outra coisa e a gente vai ter que alterar por causa disso. A gente vai ter que mudar porque o ambiente em que a gente resolveu o problema não faz mais sentido num computador mais moderno. Por alguma razão, os programas têm que ser alterados. Então, a gente tem que saber disso e já escrever um programa que vai ser fácil de mudar lá na frente. E o segundo princípio fundamental é o DRY, Don't Repeat Yourself. Não se repita. A gente tem uma facilidade grande de copiar e colar as coisas nos comandos, ou o que quer que seja, num editor de texto. Mas em termos de programação, não é uma boa ideia a gente usar uma repetição de muita coisa. A gente vai usar repetições no sentido mais abstrato. A gente vai usar um loop for ou um loop while para fazer com que o programa se repita. Mas a gente escrever repetições não costuma ser uma boa ideia. Então, você não vai querer ter duas variáveis que armazenam a mesma informação ou repetir duas vezes a mesma forma de cálculo, porque em algum momento, como diz o princípio número 1, a gente vai ter que mudar o nosso programa, e aí fatalmente você vai mudar em um lugar, vai esquecer de mudar no outro, vai ter um programa com uma inconsistência, e isso pode gerar uma série de problemas. Então, sempre lembrar dessas duas coisas. Escrever programas fáceis de alterar e escrever programas mais enxutos, no sentido de que eles não se repetem. A gente vai ver isso aqui na prática a partir de um exemplo que a gente já resolveu aqui, um exemplo bastante simples, que é um programinha que pede para o usuário digitar um número positivo n e vai calcular a soma de todos os números inteiros de 1 até n. A gente salva na memória esse número n, a gente define uma variável soma para ir guardando os valores parciais das somas parciais. A gente faz um loop for para ir progredindo nos números que devem ser somados, vai somando cada um desses novos números na variável soma, e depois escreve na tela qual é o resultado. Bom, esse aqui é o problema, a versão básica do nosso programa. E o que ele tem de características? A primeira boa prática que está sendo usada aqui são os nomes das variáveis. A gente está usando nomes explicativos para as variáveis. Então, a variável que soma todos os números, ela se chama soma. O contador, chama i, é um pouco de uma tradição que a gente tem em linguagem C e tem em outras linguagens também. Não é um nome muito intuitivo à primeira vista, mas i, j, k, em geral, são variáveis que a gente usa para contadores. Então, também se torna intuitivo, à medida que o tempo passa, saber que esse nome i é um nome de um contador. Aqui eu coloquei, depois de cada variável, eu coloquei um comentário do que quer dizer essa variável. Na comunidade tem algumas dissidências aqui. Tem gente que acha que o nome da variável tem que ser tão explícito que nem precisa ter um comentário. Eu gosto de colocar o comentário assim mesmo, especialmente porque a gente na engenharia muitas vezes tem variáveis com unidades de medida diferentes. Então eu quero anotar que uma certa energia está em quilojoule, que a unidade de tempo está em hora, porque depois eu vou ter que fazer conta com essas unidades, com essas variáveis. E eu gosto quando o meu código já documenta. Então, nas minhas variáveis que tem unidades, eu costumo colocar dessa forma, entre chaves ou entre colchetes, uma explicação de unidade. Aqui, obviamente, nesse problema não faz sentido, mas é uma boa prática que eu gosto de fazer. Às vezes você quer colocar qual é a fonte dessa variável, de onde você pegou aquele valor, então você também pode usar para documentar essas referências. Em todo caso, dê nomes bons para suas variáveis, porque se você não faz isso, o que pode acontecer é esse código que está aqui.
que é exatamente igual ao código anterior, mas eu troquei o nome das variáveis por A, B e C. E quando você olha para um loop desse, em que C é igual a 0, B está aumentando, C recebe os valores de B, comparar esse tipo de loop aqui com o loop que a gente tinha antes, em que o i está aumentando de 1 até n e a variável soma está sendo incrementada, esse código aqui, os dois dão exatamente o mesmo resultado, mas o primeiro é de muito mais fácil leitura do que esse segundo, que tem nomes muito abstratos de variáveis. Então, use nomes que ajudem o leitor e ajudem a você mesmo enquanto estiver programando. Ainda relacionado com isso, a segunda dica que eu vou passar para vocês é de manter um padrão para o seu código. Então aqui eu variei o nome da variável soma, dessa vez eu escrevi tudo em maiúsculo. De novo, isso não vai alterar em nada a resolução, mas fica um pouco inconsistente se eu tenho uma variável em letra minúscula, a outra variável todas em maiúsculas. Por isso que eu estou recomendando que vocês tentem seguir um padrão. O padrão que eu gosto de usar é começar todas as variáveis com letra minúscula. De vez em quando você tem algumas variáveis que vão ter um nome grande, então a gente podia ter, por exemplo, uma variável do tipo soma total. Poderia ter um sentido diferente da variável soma anterior. Nesse caso em que a gente tem variáveis com múltiplas palavras no seu nome, eu gosto de escrever dessa forma, em que a gente alterna maiúsculas e minúsculas na fronteira de cada palavra. Tem também a linha que faz dessa forma. Então coloca um underscore e mantém todas as palavras em minúsculas. As duas formas são boas. O que não é bom é a gente escrever tudo grudado. Porque se você escreve soma total tudo grudado, aqui a gente ainda consegue ler que é soma total, mas às vezes você pode ficar na dúvida aonde fazer essa quebra, né? Aonde estaria a separação das palavras. Por isso, usem as maiúsculas para definir essas fronteiras de uma forma mais visível. Também, falando de visibilidade, a terceira dica é em relação à indentação. Esse aqui é o mesmo código do início do nosso vídeo, só que ele não está indentado. Tá? Todos os comandos estão aqui no primeiro nível, comparando então com esse aqui, em que a função main, que é a função principal, ela está no primeiro nível de todos, mas aí as informações que estão no primeiro nível da main estão a um tab de distância do começo, e quando a gente tem cada loop, seja um loop for, um loop while ou um if, cada um desses comandos, a gente vai ficando cada vez mais para dentro. Então é por isso que esse soma está aqui a um espaço equivalente de 2 tabs. Fazer essa indentação facilita a gente saber que esse comando soma está dentro do loop for, e, por exemplo, esse printf já está fora, porque ele está no mesmo nível que as outras informações. Então, só de bater o olho no código, você já tem essa informação. Enquanto que esse aqui, você vai ter que ficar caçando onde é que está abrindo chave, onde é que está fechando chave, para ver o que está dentro do que. É um código muito pior. Em relação a isso, também tem a questão de que aqui eu estou colocando várias instruções na mesma linha. Compara que aqui eu tenho, em uma linha só, eu tenho for, depois eu estou atualizando a soma, depois eu estou fechando o for. E aqui eu estou fazendo tudo em uma linha só. Então, a quarta dica é também não colocar várias instruções de uma vez só, é muito melhor a gente quebrar elas em linhas diferentes. Aqui eu dei um enter só para ilustrar que a indentação não ficou muito boa, porque esse começo do código ainda não está indentado, esse aqui está muito para dentro, muito mais para dentro do que deveria. Então, a gente, quando está começando a programar, tem a tendência de querer resolver isso na mão. Então a gente vai vir aqui, vai colocar uns espaços na mão, e aí talvez você vai colocar um espaço a menos, e você pode não indentar tão bem, você vai perder um tempo desnecessário, não vai fazer um serviço tão bom. Então a quinta dica é usar a indentação automática, se você precisar. A gente pode fazer Ctrl A de All, para selecionar todo o seu código, e aí com o botão direito a gente tem essa opção de formatar usando o A-Style, e aí ele vai fazer a indentação automática. Por isso a gente não tem desculpa para não apresentar um código indentado. Ainda em relação a esse exemplo, a nossa sexta dica é para usar espaços. Usar espaços sempre que possível
em diversos lugares. A gente pode precisar colocar espaços, por exemplo, comparando essa definição, soma igual a zero, com essa aqui, soma espaço igual espaço zero. Quando isso aqui está tudo muito grudado, fica difícil ver que é uma atribuição de valor, que soma está recebendo um valor. Parece que tudo isso aqui é um bloco só, e é como se fosse um único comando, uma única coisa acontecendo, enquanto na verdade é o valor zero que está indo para a variável soma. Então é uma boa prática a gente colocar espaços aqui. Eu, por hábito, colocaria o espaço aqui também, então nessa atribuição eu colocaria, mas as atribuições do for, eu normalmente não coloco o espaço, esse igual a 1 eu faço diferente. O espaço que eu gosto de colocar, assim, é o espaço aqui. Então, o espaço depois de cada ponto e vírgula, eu acho que isso aqui também ajuda a arejar o nosso código. E também, esse aqui até já tinha ficado correto, depois de cada vírgula, seja no printf ou seja no scanf, também é bom ter um espaço em branco, só para a gente enxergar melhor a separação entre o que é esse texto que vai ser escrito na tela, ou qual que é o formato que a gente está salvando, e a parte da variável mesmo. Além dos espaços em branco, colocar espaços pode ser útil também no sentido de dar um enter e deixar uma linha em branco. A gente pode fazer isso, por exemplo, dessa forma. Então, separar o que é a declaração das variáveis, o que é a leitura das variáveis, o que é o cálculo com essas variáveis e a apresentação para o usuário. Em geral, a gente tem as 3 camadas, a camada de entrada de dados, de manipulação de dados e de saída de dados. E a gente pode usar, então, os espaços para separar entre esses 3 pontos. E a gente também, se quiser, pode colocar comentários do tipo, começando agora o cálculo da soma. Que é um comentário geral, então poderia ser um cálculo em várias linhas, por isso que eu fiz ele com a barra e o asterisco. E ajuda também a separar o nosso código em diferentes seções. Então aqui poderia ser a apresentação de resultados. E assim por diante. São formas da gente fazer essa separação no nosso código e deixar a estrutura dele mais clara para quem bateu o olho nele. Em relação ao arquivo original, eu não rodei ele até agora, então vamos fazer um exemplo simplesinho. Vamos rodar até 10, então somar todos os números de 1 até 10. Isso aqui vai ter que dar 55, né? 5 vezes 11. E beleza, o nosso programa está funcionando. Mas você poderia ter uma dúvida se ele está realmente funcionando. Então, enquanto você está desenvolvendo o código, é bom você testar cada uma das partezinhas do seu programa. E um dos jeitos de fazer isso é colocar o que a gente chama de traçadores. Que é colocar, por exemplo, uma mensagem do tipo a soma até o elemento i é tanto. E aqui, então, a gente vai colocar o elemento i e vai colocar a variável soma. Vou colocar um barra n também, para que cada informação dessa fique numa linha diferente. E fazendo dessa forma, o resultado do nosso programa aqui não vai ser alterado, mas a gente consegue enxergar muito facilmente que a soma até o elemento 1 é 1, 1 mais 2 vai dar 3, 3 mais 3 vai dar 6, 4 mais 6 vai dar 10. Então, aqui a gente está só confirmando o nosso resultado. Mas muitas vezes a gente tem um problema que está em construção, um programa que ainda está errado. Então, com esses traçadores, a gente consegue enxergar os bastidores e enxergar até que parte está funcionando. Esse aqui é um programa bastante simples, ele só tem esse loop e só faz esse cálculo. Mas se eu tivesse vários loops, eu poderia, por exemplo, colocar um printf ao final de cada um deles, para saber, depois desse loop, depois desses cálculos, a variável de interesse vale tanto. E dessa forma a gente vai enxergando o que está acontecendo por dentro. Uma vez que a gente terminou o nosso trabalho, a gente precisa salvar esse trabalho. E a dica para salvar os seus trabalhos, a primeira delas é usar um nome decente. Então aqui eu estou usando exemplo boas práticas. Se você está fazendo um trabalho de longo prazo, tem uma chance grande de que o seu trabalho vai ser dividido entre vários dias, ou muitas vezes várias semanas. Então eu gosto de
nesses casos de trabalhos maiores, fazer uma estrutura de criar uma pasta, e aí criar essa pasta com o formato ano, mês, dia. Porque se eu crio desse formato, e amanhã eu vou ter que criar uma nova pasta, amanhã ela vai estar dessa forma, e na hora que eu mandar ordenar essas duas pastas, ou essas N pastas, no meu computador, vai ficar bastante claro o que veio antes, o que veio depois. Então, o nome delas já vai me dar uma informação da versão cronológica. E também a gente pode usar um versionamento de indicar claramente aqui. Essa aqui é a versão 1 do nosso código. Eu recomendo que vocês façam dessa forma que parece mais chata, né, mais engessada, de chamar de V1, V2, V3, etc. Mas quando você começa a chamar de versão final, final, final mesmo, agora é o final, você já não sabe mais a ordem que as coisas estão acontecendo. Então, faz parte das boas práticas salvar com nomes que você consiga encontrar depois. Além disso, eu estou salvando, dá para ver aqui o meu caminho, eu estou salvando no Dropbox. Então eu estou salvando numa pasta que é local minha, mas que está sincronizada com o Dropbox. Ou seja, eu estou fazendo um backup automático do meu código. Eu tenho no meu computador físico e eu tenho na nuvem. Se um dos dois lugares der problema, eu tenho no outro. Acreditem, essas coisas dão problema, então sempre façam backup, sempre, sempre, sempre. A gente não pode bobear com isso. E a 10ª e última dica é uma dica de produtividade, de que eu percebo que os alunos das gerações atuais têm uma tendência a usar um mouse muito mais vezes do que seria necessário. Por exemplo, se o aluno quer alterar algum texto, por exemplo, ou se ele escreveu alguma coisa errada numa frase anterior, normalmente ele pega o mouse e vai até lá e clica com o mouse. E quando a gente faz cada uma dessas ações, de pegar o mouse, ir até lá, clicar, a gente está perdendo alguns segundos porque você tirou a mão do teclado, pôs a mão no mouse, depois vai voltar a mão no teclado. E quando você faz isso centenas de vezes num dia, esses pequenos segundos vão se acumulando e você acaba perdendo muito mais tempo do que parece. Do tipo Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Z, aqueles atalhos normais que vocês já conhecem de outros editores de texto, mas se acostumem também a selecionar o código, por exemplo. Aqui eu fiz um Shift End, ou então a gente tem também o Shift Home, que é para selecionar para frente ou selecionar para trás toda uma linha, ou simplesmente o Shift setinha para a esquerda, Shift setinha para a direita, para selecionar partes, usando o próprio teclado. Então é muito mais fácil se a gente faz com o teclado aqui, eu vou para outra linha, copiei, colei, muito mais rápido do que eu vim com o mouse e selecionar, e aí vai selecionar meio errado, e aí eu vou clicar de novo, etc, etc, etc. Até procurar, copiar e tudo mais. Então, usem o teclado o máximo possível. Até para a gente mandar rodar o nosso programa, que a gente em geral vem aqui com o mouse e clica no Build and Run, você também pode ver que ele tem um atalho. Então, simplesmente clicar no F9, mesmo meu mouse parado aqui, se eu clicar no F9, ele vai rodar o programa do mesmo jeito. Essas pequenas coisinhas, a cada vez que você perceber que você está tirando muito a mão no teclado, presta atenção e tenta fazer direto com as duas mãos no teclado, que vai ser mais eficiente. Então, é isso. Essas foram as primeiras dicas. Conforme a gente for avançando no nosso curso, a gente vai retomar essas dicas e esses princípios orientadores gerais.